Controle jurisdicional dos atos praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, é o tema da dissertação do mestre em Direito Constitucional pelo IDP, Emilson Soares Candeia, em debate hoje aqui no programa Academia. Eu já gostaria, inclusive, de agradecer pela presença, mais uma vez, e já passar a palavra ao Antônio Carlos Bigonha, que é procurador e também presidente da ANPR. Rimac, obrigado pelo convite, nós estamos muito honrados em participar do Academia e quero começar parabenizando o Dr. Emilson Soares Candeia, principalmente pela coragem de abordar esse tema, que do ponto de vista do nosso país é um tema importante. Nós tivemos rumorosas comissões parlamentares de inquérito que agitaram a vida nacional e temos pouca literatura a respeito do assunto, no mundo jurídico, e com certeza o trabalho do senhor vai somar muito para o estudo dessa matéria no âmbito interno. E também parabenizá-lo porque a discussão sobre as comissões parlamentares de inquérito suscita uma discussão maior, que é o limite da jurisdição sobre a atividade do parlamento. E essa discussão é a melhor discussão hoje na Europa e nos Estados Unidos, onde há um debate acalorado sobre esse avanço, que é uma tendência mundial, esse avanço da jurisdição sobre a atividade dos poderes legislativos. Então, eu acho que o seu trabalho tem essa vocação, soma muito, tanto do ponto de vista interno, por tratar das comissões parlamentares de inquérito, quanto do ponto de vista do direito internacional, por suscitar esse debate sobre a importância do poder legislativo para as sociedades modernas e o limite do poder judiciário quando trata de questões íncitas ao poder legislativo. Agora, nessa perspectiva, eu observando a conclusão do seu trabalho, eu vejo que as principais cláusulas de exceção para a plena atuação das comissões parlamentares de inquérito se situam na tutela das garantias fundamentais, como o senhor falou, na tutela da legalidade, no controle da legalidade e também nas próprias competências do Supremo Tribunal Federal. Isso dentro da perspectiva da hermenêutica constitucional, da hermenêutica filosófica que nós praticamos nos dias atuais, sobretudo no exercício da jurisdição, a minha dúvida é essa. Nessa perspectiva hermenêutica, sobra alguma coisa do ponto de vista interna corporis para o parlamento? Porque eu vejo com muita aflição o manejo dos denominados princípios jurídicos, sobretudo na tutela das garantias fundamentais, onde há uma elasticidade muito grande por parte do intérprete, e nós vemos na tradição jurídica brasileira um estímulo a essa elasticidade, de modo que há um risco grande de mitigar qualquer atuação do parlamento. Nós vemos hoje, na pauta política, uma interferência muito grande do poder judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, sobre questões políticas, sempre secundado no manejo dos direitos fundamentais e dos princípios jurídicos. Também em relação às normas legais, que são da competência primeira do parlamento, será correto permitir que o Supremo Tribunal Federal tenha uma primazia sobre as CPIs nessa matéria? E, por final, eu deixo mais uma provocação. Tratando-se de uma comissão parlamentar de inquérito que seja instaurada para investigar o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, como ficaria essa reserva das competências do próprio STF? Não é uma ponderação absurda, porque no passado recente já houve uma comissão parlamentar de inquérito sobre o judiciário e não é impossível que em determinado momento o parlamento queira se debruçar sobre a investigação do funcionamento da cúpula do Poder Judiciário e até mesmo sobre o exercício das competências da mais alta corte do país. Então, ao tempo que parabenizo Vossa Excelência pela coragem e pelo valor do trabalho, deixo essas indagações, essas provocações. Eu fiz aqui algumas anotações acerca da mitigação do parlamento, por exemplo. A tripartição de poderes, consagrada em Montesquieu, uns falam em distribuição de funções, outros de poderes, seja qual for, existe uma competência bem delimitada acerca do parlamento, do executivo, do judiciário. Hoje se vive uma proatividade,
eu tenho um certo receio acerca dessa proatividade do Poder Judiciário em, por vezes, legislar. A omissão ou a ausência de atuação do Parlamento pode ensejar um controle ou uma atuação do Poder Judiciário. Recentemente, houve a questão do direito de greve do servidor. Há uma lacuna, que não há uma norma que discipline o direito de greve do servidor público. Eu tenho a felicidade de dizer que há muito tempo eu já dizia que na inexistência de uma norma que regule o direito de greve do servidor público dever-se-ia aplicar a norma geral. E isso é o que foi feito pelo Poder Judiciário. Aí eu não verifico uma interferência, eu verifico uma atuação de complementar, né, de preencher uma lacuna existente. A CPI, ela está no âmbito político-administrativo. E se nós observarmos, e aí eu vou um pouquinho à sociologia jurídica, nós temos os sistemas que eles se comunicam. Eles são sistemas cognitivamente abertos, operacionalmente fechados, segundo diz Luhmann. Então nós temos um sistema político, nós temos um sistema judiciário. Esses sistemas, eles se comunicam. Só que há de haver a tradução, tanto de um para outro, tanto do Supremo para o Parlamento, como do Parlamento para o Supremo, e há de haver uma decodificação e entendimento dessa mensagem, sob pena de não haver a comunicação. Bom, não há mitigação do Parlamento se houver a prática de atos que violem direitos subjetivos de terceiros. Não há. Mas há um campo discricionário. Há um campo discricionário. Recentemente foi concedida a tutela para um juiz não depor na CPI ou no Parlamento. Por quê? Tenho dúvidas. Será que esse depoimento não seria necessário para o Parlamento? Tenho muitas dúvidas. Se seria possível ou não, e em que medida isso interferiu no poder legislativo. Não se pretende que ele declarasse nenhuma antecipação de decisão, não é isso. Mas prestar esclarecimentos com vista a subsidiar. No âmbito do Tribunal de Contas, por exemplo, da União, isso é como se isso fosse uma diligência. Diligência é um ônus, ele tem que prestar essa informação sob pena de não haver a prestação da tutela do Parlamento. Seria obrigação participar. Não dizer nada que o comprometesse ou que pudesse ser contra ele, de forma alguma, mas mecanismo. Então, a mitigação do Parlamento, eu percebo que há em interferência indevida, em campo discricionário, assunto interna corpus. Se for de legalidade, eu entendo que não. Recentemente houve uma decisão que permitiu, um mandado de segurança que permitiu os deputados assistirem à sessão de votação do Renan Calheiros. E aí o Renan Calheiros é o co-presidente do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados tem dispositivo em seu regimento que permite os senadores assistirem às sessões reservadas. O Senado não tem esse dispositivo. Não tem. Ou seja, não há previsão. Vem o Supremo Tribunal Federal e diz que quem estava sendo processado e julgado era o presidente do Congresso e não o presidente do Senado. Daí porque é uma possibilidade, é uma exegese? Com certeza. Mas se havia lacuna, e quem estava processando e julgando se era o Senado Federal, por que não deixar de acordo com as normas do Senado? Isso é só para reflexão. Não vou me posicionar se está certo ou se está errado. Está certo? É só para reflexão. Mas houve uma interferência. Né? Então, nesse caso, há uma mitigação, sim. Né? Há uma interferência. Porque houve essa interpretação perfeitamente possível. Eu me curvo sempre ao entendimento do Supremo, intérprete autêntico da Constituição. Né? Então, eu me curvo. Então, a mitigação. Os princípios como integração da norma, no âmbito do direito administrativo, o professor Bandeira de Mello, ele diz que os princípios são alicerces, né, de um sistema, uma base.
mas eles não podem ser banalizados. Eu não posso começar a fundamentar todas as minhas decisões em princípios fundamentais. Até porque uma regra, né, ela não pode viver em conflito com outra. Princípio pode. Porque o princípio tem a função integradora. Se tem a função integradora, eu aplico um princípio e deixo de aplicar outro, sem declarar nulidade, o que não acontece com a regra. Então, os princípios têm que ser sopesados. E qual é o princípio que está sendo elevado para que eu deixe de aplicar um outro? Então, eu acho que os princípios, eu entendo que os princípios, eles devem ter um valor mais superior, aquele que dá harmonia, que dá alicerce ao sistema. E não tudo começa a fundamentar um direito fundamental, um direito de garantia, mas e outros? Existem também? Exemplo, eficiência, princípio da eficiência. Se eu executo uma obra pública, executei, fui eficaz, alcancei um objetivo. Houve eficiência? Opa, agora vou verificar se houve sobrepreço ou superfaturamento, conforme o caso, se houve violação ao princípio, outro princípio da moralidade, se eu contratei um parente meu, alguma coisa. Então, vamos sopesar os princípios onde eles realmente sejam essenciais. E não usar, vamos fundamentar no princípio como a salvação. Não pode ser assim. O STF teria supremacia sobre CPI? Não, não pode ter. São competências distintas. CPI tem estatura constitucional, tal como o Supremo Tribunal Federal. São competências distintas. São competências. No nosso sistema jurídico, compete ao Poder Judiciário por termo a um conflito, mas com moderação. Por quê? Não há falar em supremacia de nenhum órgão, de nenhum poder sobre o CPI. A CPI ela é absoluta, desde que ela não viole direitos subjetivos de outrem. Aí cabe a tutela jurisdicional prestada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí entra no controle de legalidade. Hipótese, sou presidente de uma CPI, convoco o senhor para depor. Entendo eu que o Supremo não pode dizer, ele não pode. Porque o depoimento do senhor é necessário para que o meu trabalho seja desenvolvido. Aí há uma interferência indevida. A competência do STF, volto a dizer, é uma competência de analisar a legalidade. Se não houver violação, eu convoco qualquer pessoa, eu CPI, convoco qualquer pessoa, essa pessoa tem que prestar os esclarecimentos necessários. Não é porque é juiz, não é porque... Eu não estou falando para a prestação de informações sob sigilo ou que não possam ser prestadas. Não estou falando isso. Eu estou falando daquelas informações necessárias ao desenvolvimento, à conclusão da CPI. A conclusão da CPI visa, além dos efeitos administrativos no âmbito do Parlamento, subsidiar o Ministério Público para eventual ação. Só isso? Não. Isso é meramente exemplificativo. Por quê? Porque existem outros controles. Por exemplo, se de uma apuração da CPI eu verifico uma malversação de recursos públicos. Tribunal de Contas da União. Então, ali é meramente exemplificativo e a CPI é um instrumento de controle do Parlamento eficaz, necessário, em consonância com o Estado Democrático de Direito. E não ofende nenhuma violação. Parece-me que o Senado Federal tem um regimento interno expressa a disposição da impossibilidade de CPI no Senado, ou se não me engano, sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo como salutar a impossibilidade de haver CPI do Supremo, do TCU, uma CPI destina à administração, em essência, né? Mas uma própria CPI, não seria o caso, porque teria o controle deles mesmo interno, mas eu não vejo nenhum óbice para que CPI apure qualquer fato de relevância social ou econômica do país, sob pena de nós começarmos a ter poderes que não se sujeitam ao controle, sobre atos não sujeitos a controle. Isso vai de encontro, isso é contrário a todo e qualquer sistema de controle em aperfeiçoamento ou existente.
O sonho de muitos estudantes é enriquecer o currículo com um curso no exterior. E por isso, aí vai uma dica de doutorado no Canadá. Anote aí! O programa Vanier de Bolsas de Estudos de Pós-Graduação está com inscrições abertas até o dia 6 de novembro. O objetivo do programa é atrair estudantes de doutorado que se destaquem em pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais e ainda engenharia, ciências naturais e saúde. O auxílio é de $50 mil canadenses anuais, com duração máxima de 3 anos. Os pesquisadores serão avaliados pelo desempenho acadêmico e profissional. Envolvimento com a comunidade, publicações, trabalhos apresentados em conferências e cartas de apresentação também contam pontos. Para mais informações sobre o programa de Bolsa Vanier, acesse o portal Universia, www.universia.com.br e saiba como concorrer a bolsas de doutorado no Canadá. O mestre em Direito Internacional e Econômico, Miguel Ângelo Maciel, fala de conhecimento no quadro Mestres e Doutores. Os desafios a enfrentar por um mestrando no desenvolvimento do seu tema passam por uma boa escolha do tema. E neste desafio é necessário avaliar a atualidade do tema, a sua importância científica, os marcos teóricos disponíveis e o interesse do mestrando. Muito importante que seja algo familiar ao mestrando. Não pode ser um desafio completamente alheio à realidade que ele já presenciou. Para este papel é muito importante o papel do orientador, desde a sua escolha até seus atos de orientação. O que se experimenta no momento da escolha do orientador? A disponibilidade concreta de ele poder lhe assessorar, a proximidade que o mestrando, que o aluno, o pesquisador tem com este professor. Então, o papel do orientador ele é de relevante importância para apresentar para o mestrando suas limitações, seus excessos, suas carências, e esse trato tem que ser franco. Então é importante esse grau, essa proximidade com o orientador. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos em instantes com o debate sobre controle jurisdicional dos atos praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Até já.